A gente passa a vida inteira ouvindo um monte de conselhos, não é? Especialmente quando o assunto é dinheiro ou carreira. Vem da família, dos amigos, e parece que todo mundo tem uma fórmula mágica para o sucesso. Pois é, o grande problema é que muitas dessas dicas, mesmo sendo dadas com a melhor das intenções, podem acabar mais atrapalhando do que ajudando. Em vez de trazer soluções, muitas vezes elas criam ainda mais problemas. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é justamente isso: analisar com um pouco mais de calma alguns desses conselhos tão comuns. Vamos ver que muitos deles nascem de uma mentalidade de escassez e isso pode acabar limitando o nosso crescimento. Para começar, vamos falar de um tema que sempre gera muita dúvida: o jeito que a gente pensa sobre dívidas e aquelas supostas oportunidades de investimento que aparecem por aí. E aqui a gente já começa com um clássico, aquela ideia que diz: olha, se o investimento rende mais do que os juros da sua dívida, então invista o dinheiro. A lógica parece ser perfeita, né? Uma conta matemática simples. Mas será que é só isso mesmo? A conta que o pessoal faz é essa. De um lado, um ganho que pode acontecer, de 6% ao ano. Do outro, um custo garantido de 4%. Olhando assim, a matemática parece clara. Investir parece a escolha certa. Só que essa conta simples deixa de fora o elemento mais importante de todos. E esse elemento é o risco. Pensa bem, qualquer dívida deixa a gente numa posição financeiramente mais frágil. Aí vem a pergunta: e se o investimento der errado? E se a instituição quebrar? O dinheiro pode simplesmente sumir. Será que vale a pena correr o risco de perder tudo por um ganho que na verdade é pequeno? Na maioria das vezes, a resposta é não. E agora vamos para o mito famoso. Aquela promessa de dinheiro fácil, de enriquecimento rápido. Quem nunca ouviu falar daquela oportunidade única, imperdível, com rendimentos super altos e garantidos? Parece bom demais para ser verdade, não é? E a história é quase sempre a mesma. Alguém chega super empolgado, contando que está tendo ganhos absurdos. Aí começa aquela pressão social, os amigos entrando, e no meio da conversa, soltam um pequeno detalhe. O único porém é que não pode sacar o dinheiro por 90 dias. Quase como se não fosse nada. A realidade, na maioria esmagadora das vezes, é que isso é um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi. Dinheiro fácil assim só existe para quem está no topo, criando as falsas promessas. Porque vamos ser sinceros, uma rentabilidade altíssima e garantida, isso simplesmente não existe no mercado de verdade. Agora, vamos sair um pouco do mundo das finanças e entrar na nossa vida profissional, porque aqui também existem muitos conselhos que a gente ouve a vida toda, principalmente sobre paixão e esforço. E esse é talvez um dos mais populares: faça o que você ama e o dinheiro virá. A ideia é bonita, claro, a gente seguir nossa paixão e o sucesso financeiro ser uma consequência natural, mas a vida real mostra que as coisas não são tão lineares assim. O bom exemplo é o de Steve Jobs. A paixão inicial dele não era tecnologia, era história, misticismo. Ele chegou a viajar para a Índia para estudar em templos. Foi só no caminho ao conhecer o Steve Wozniak que ele descobriu uma nova paixão pelo empreendedorismo e foi aí que ele juntou tudo e construiu a Apple. Isso nos mostra que o propósito pode ser encontrado durante a jornada, não precisa ser o ponto de partida. E na mesma linha vem outro conselho muito forte: a exaltação do esforço. Aquela crença de que se a gente apenas trabalhar muito, muito duro, tudo vai se resolver. Mas esforço precisa de uma direção. Para ilustrar, imagina só esta cena. Uma pessoa passa o dia inteiro se esforçando, suando, trabalhando pesado, para cavar um buraco bem fundo no meio do nada. Ninguém pode duvidar que houve um esforço enorme ali. Mas a pergunta fundamental é: e daí? Qual foi o valor que essa ação gerou? Para quem aquele buraco foi útil? Se o esforço não for canalizado para criar algo que tenha valor para outras pessoas, ele não gera um resultado financeiro. Esforço pelo esforço, infelizmente, não paga as contas. Para finalizar, vamos analisar mais alguns mitos. Agora, sobre como a gente lida com nossos bens e qual é a nossa mentalidade no ambiente de trabalho. Aqui temos um conselho extremamente comum que muita gente ouve desde cedo. Compre um carro, porque ter um carro facilita a vida. Ele é visto como um símbolo de liberdade, quase uma necessidade. Só que na realidade financeira, a história é bem diferente. Um carro é o que a gente chama de passivo. Ele perde valor no segundo em que sai da concessionária e a partir daí é só uma fonte de despesas. Combustível, impostos anuais, seguro, estacionamento e, claro, a manutenção e os reparos que sempre aparecem. A conveniência tem um preço bem alto.
E chegamos ao nosso último mito, um conselho muito frequente no ambiente de trabalho, que acaba promovendo uma relação de adversário entre o funcionário e o empregador. Por trás desse conselho, muitas vezes está a mentalidade do vendedor de horas, aquela pessoa que vê o trabalho só como uma troca de tempo por dinheiro. Mas o caminho para prosperar não é vender horas, e sim gerar valor. E gerar valor é resolver problemas, otimizar processos, trazer novos clientes, é entregar resultados que vão muito além de simplesmente cumprir um horário. E essa frase resume tudo perfeitamente. Uma mentalidade mediana leva invariavelmente a resultados medianos. Nenhuma pessoa que alcançou um grande sucesso se contentou em fazer apenas o básico, em ser apenas mais um na média. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Diante de tantos mitos e conselhos equivocados, fica a pergunta: quais desses conselhos de ouro que a gente ouve a vida inteira talvez precisem ser questionados e reavaliados na nossa própria jornada financeira?